Oi, queridos alunos do Instituto Federal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Jonas Diego, sou administrador e engenheiro de produção. E é com grande prazer que trabalharemos a disciplina Gestão Administrativa da Propriedade Rural e Empreendedorismo. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e principalmente sejam curiosos. Busquem sempre mais e mais informações, seja em livros, pessoas ou na própria internet. E para dar início aos nossos estudos, é bom deixar claro que a gestão agropecuária visa mostrar as diversas técnicas para um melhor aproveitamento dos recursos existentes nas propriedades rurais, bem como tirar um maior proveito dessas propriedades rurais, diminuindo custos e aumentando a rentabilidade, sem deixar de observar um melhor aproveitamento dos recursos naturais existentes, e é claro, sem prejuízo ao meio ambiente. Lembrando que estamos utilizando o material do professor Diniz Antônio de Oliveira. Este material irá ajudá-los a entender como a administração é bem influente na administração rural, certo? Porém, antes de iniciar efetivamente os nossos estudos, vamos abrir um parêntese para um conceito de extrema importância na administração rural, o conceito de sustentabilidade. Conforme podem observar, a figura apresenta uma interligação entre o social, o econômico e o ambiente. E a boa relação entre essas três dimensões, o social, o econômico e o ambiental, temos o que podemos definir como sustentabilidade. Para isso, o social, a economia e o ambiente estão juntos. A sustentabilidade envolve atender às necessidades do hoje, e vou frisar, do hoje, sem comprometer as possibilidades das futuras gerações também satisfazerem as suas necessidades. Atualmente, a sustentabilidade virou um tema essencial e é utilizado para nomear diversos produtos e serviços. Por exemplo, existem carros com conceito de sustentabilidade, prédios sustentáveis, empreendimentos e roupas sustentáveis. E até mesmo a maçã que compramos no supermercado como maçã sustentável. A sustentabilidade é um conceito muito explorado pelas empresas e também na indústria rural. E é fundamental para mostrar que o produto foi fabricado sem danificar ou prejudicar o meio ambiente, sendo classificado como ecologicamente correto e não poluente. Tudo bem até aqui? Pois bem, o nosso objetivo é conceituar e caracterizar as principais peculiaridades ou características do setor agrícola, definindo as principais unidades de produção, áreas empresariais, recursos humanos, financeiros e o marketing. Então, o que é administração rural? Um dos conceitos diz que é um ramo da ciência da administração que estuda os processos racionais das decisões e ações administrativas em organizações rurais. Neste momento pode parecer um conceito muito amplo, mas irei alinhar as ideias para que vocês possam desenhar seu próprio conceito de administração rural. O meu conceito para administração rural é o mesmo que administrar qualquer empresa. É você ser capaz de aplicar conhecimentos adquiridos em livros sem deixar de lado a informação de quem realmente trabalha diretamente no campo. A administração rural é ter o conhecimento do homem do campo com as técnicas diversas que podem auxiliar no melhor empenho social, econômico e ambiental. Porém, algumas considerações devem ser levantadas, ou seja, as peculiaridades da agricultura. E vou frisar novamente, as peculiaridades da agricultura, pois elas apresentam condições específicas que obrigam a adequação dos princípios e teorias da ciência administrativa. E vamos repetir novamente, as peculiaridades da agricultura
obrigam, vou falar novamente, obrigam a adequação dos princípios e teorias da ciência administrativa. São elas características como dependência do clima, estacionalidade da produção, perecibilidade dos produtos, ciclo biológico das culturas e criações, e tempo de produção maior que o tempo de trabalho. Requerem do estudioso uma análise cuidadosa dos seus efeitos nas organizações rurais e, consequentemente, do uso do instrumental analítico da ciência administrativa. Estão sentindo aqui a importância que a administração tem no setor rural? Muita calma então, meus alunos. Não digo que será uma tarefa fácil. Será um desafio constante na vida de quem for entrar de cabeça na administração rural. E é bom deixar claro que, estudando as habilidades dos administradores rurais, constatou-se que maiores habilitações, nesse caso, ao nível técnico, humano e conceitual, possibilitaram eficiências econômicas mais acentuadas em explorações agrícolas, ou seja, melhores retornos financeiros. E mais uma vez vou falar isso. A administração pode ajudar a melhorar a entrada de dinheiro para o empresário rural. Então, se preocupem de estarem sempre atualizados. Tudo ok? Aqui abro mais um parêntese para os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, os 3 Es. Os 3 Es são uma receita perfeita para uma pessoa que quer ser reconhecida no trabalho ou quer se tornar um trabalhador de sucesso. Eficiência é a capacidade administrativa de produzir o máximo de resultados com um mínimo de recursos, energia, tempo, ou produzir o máximo com o mínimo de desperdícios. Eficiência é a obtenção de resultados através da ênfase nos meios. Significa fazer bem as tarefas, administrar os custos, reduzir perdas e desperdícios. Eficácia está relacionada aos resultados pretendidos e resultados obtidos, ou seja, o grau em que se alcançam os objetivos e as metas em um determinado período de tempo, sem levar em conta os custos. E por fim, a efetividade. A efetividade diz respeito ao resultado concreto e à obtenção de resultados através da ênfase na percepção do cliente. Estabelece a relação entre os resultados e o objetivo. Efetividade é um conceito que tem um cunho sensitivo, e que significa que há comprovação pelo cliente dos resultados alcançados. Tudo bem para vocês esses conceitos? Para mais detalhes, dúvidas, pesquisem informações sobre isso usando o Google. É só digitar eficiência, eficácia e efetividade que bons conceitos irão surgir e alguns deles podem encaixar melhor para a sua situação. Tudo bem? Dando continuidade à administração rural, vamos fazer uma breve definição em seu enfoque moderno. Assim, enfoque moderno da administração rural. A administração rural é o ramo da ciência administrativa. 2. A existência de características peculiares da agricultura exige uma postura crítica e adaptativa das teorias e princípios administrativos para a sua utilização em organizações rurais. E 3. As organizações públicas, privadas, cooperativas e sindicatos rurais devem ser considerados também como objeto de estudo da administração rural, pois interferem no desempenho de propriedades rurais e são componentes de seus ambientes. Então vamos revisar. O enfoque moderno da administração rural é o ramo da ciência administrativa. Postura crítica e adaptativa às teorias e princípios administrativos. As organizações públicas, privadas, cooperativas e sindicatos rurais devem ser considerados também como objeto de estudo de uma administração rural. Entenderam? Então, o setor agrícola apresenta características peculiares que o distingue dos demais setores da economia.
Essas características são normalmente citadas em vários livros e artigos sobre administração rural, mas convém relembrar que a sua existência condiciona a adequação dos princípios gerais da administração, utilizados no setor urbano para o setor rural. Deve ser notado também que essas características são válidas em qualquer lugar do mundo. A primeira delas é: vejam essas três imagens e tentem imaginar qual é a característica que representa elas. Vocês podem me dizer o que são essas três figuras? Certo? As três imagens representam a nossa primeira característica, que é a dependência do clima. A dependência do clima é a característica mais citada pelos estudiosos e da qual muitas outras características vão depender. O clima condiciona a implantação e o manejo da maneira das explorações agropecuárias. Determina as épocas de plantio, tratos culturais, colheitas, escolha de variedades e espécies vegetais e animais. A segunda é o tempo de produção maior que o tempo de trabalho. No tempo de produção maior que o tempo de trabalho, o processo produtivo agropecuário se desenvolve em algumas das suas fases, independente da existência de trabalho. Nos outros setores da economia, na indústria, por exemplo, somente o trabalho modifica a produção. E assim pode-se dizer que o tempo de produção de um determinado bem é igual ao tempo de trabalho consumido na obtenção do produto final. Outra situação é que na atividade rural, o produto final é perecível, ou seja, que deve ser consumido imediatamente. Diversos produtos agrícolas e pecuários são perecíveis, o que condiciona a utilização de técnicas específicas de conservação e de planejamento da produção e distribuição. Mas uma característica é a dependência de condições biológicas. Na dependência de condições biológicas, o ciclo de produção da agropecuária está relacionado às condições biológicas. Nas condições biológicas, não se pode alterar a sequência de produção. Não se pode interromper o desenvolvimento de uma lavoura de milho para se obter soja. Por outro lado, limita a adoção de medidas que normalmente são utilizadas em outros setores da economia como recursos para acelerar a produção, como o estabelecimento de um terceiro turno de trabalho. A pesquisa agropecuária pode conseguir espécies animais e variedades vegetais mais precoces e produtivas, mas ainda assim estão sujeitas às condições biológicas. Um fato que devem entender é que a história do João e o pé de feijão é impossível de existir na vida real, entendem? Para se produzir um feijão, as etapas são preparo, plantio, colheita e comercialização. No cultivo, no período das águas, a semeadura é feita no início do período chuvoso, de outubro a novembro, e a colheita no verão, de janeiro, e a colheita é de janeiro a fevereiro. Observem que para a produção do plantio até a colheita são de aproximadamente 95 dias. O cultivo no período da seca, com plantio em fevereiro e março, é mais apreciado pelos agricultores, que utilizam pouca tecnologia, apesar do risco de escassez de chuva, especialmente na floração e formação de vagens e enchimento de grãos. Esse risco é menor no consórcio com milho, semeadura após a secagem do milho, cuja disponibilidade de água no solo é maior. E o uso da irrigação resolve o problema da falta de água. Nessa época, a colheita é feita em período geralmente seco, o que permite obter grãos de ótima qualidade. Outra característica é a terra como participante da produção. Na agropecuária, a terra não é apenas um esporte para o estabelecimento de atividades produtivas. Ao contrário, na maioria das explorações agropecuárias,
participam diretamente do ciclo produtivo. Assim, é importante conhecê-la e analisá-la em suas condições químicas, físicas, topográficas, como é o caso do feijão dito anteriormente, que há um período específico para ser cultivado. Conforme pode observar no slide, até o momento temos 5 características: dependência do clima, tempo de produção maior que o tempo de trabalho, produtos perecíveis, dependência de condições biológicas e terra como participante da produção. Mais características são estacionalidade da produção. A dependência do clima e as condições biológicas determinam a estacionalidade da oferta, ou seja, épocas em que ocorre excesso ou falta de produtos. A maioria dos produtos agrícolas apresenta uma demanda constante para uma oferta irregular, fato que implica na necessidade de armazenamento ou processamento dos mesmos. É necessário, então, entender o conceito de oferta e demanda. A oferta é a quantidade de um produto ou serviço disponível para a compra. Já a demanda, por sua vez, é a quantidade de produtos e serviços que os consumidores estão dispostos a comprar. Quando a demanda, o que quero comprar, é maior que a oferta, os preços dos produtos tendem a subir, já que os consumidores se dispõem a pagar mais para obter um determinado item. Os produtos tendem a ser mais desejados. Por outro lado, quando a oferta é maior do que a demanda, tem muito produto na prateleira do supermercado e em todo lugar. Os preços tendem a cair, ou seja, qualquer um pode ter. Ficou fácil de entender quando falamos de oferta e demanda? Certo? Então vamos dar continuidade às características peculiares do setor agrícola. Outra característica é o trabalho disperso e ao ar livre. No setor agrícola, normalmente não existe um fluxo contínuo de produção. As atividades são dispersas por toda a empresa, podendo ocorrer em locais distintos um do outro. Não há relação, por exemplo, entre o trabalho executado por uma equipe que reforma cercas da propriedade com outra que faz a limpeza das pastagens. Essas situações exigem do empresário agrícola rigorosas ações de planejamento, organização, direção e controle, bases da administração, certo? Outra característica que se constata no setor rural é o trabalho ao ar livre, em que os trabalhadores estão sujeitos ao frio, ao calor, às chuvas. O trabalho disperso e ao ar livre introduz uma menor produtividade do trabalhador rural. Mas outra característica é a incidência de riscos. Toda e qualquer atividade econômica está sujeita aos riscos, certo? Mas na agropecuária, os riscos assumem maiores proporções, pois as explorações podem ser afetadas por problemas causados pelo clima, seca, geada, granizo, pelo ataque de pragas e moléstias, que pelas flutuações dos preços dos seus produtos são os riscos climáticos, biológicos e econômicos. Outra característica é o sistema de competição econômica. Aqui falamos como a economia pode influenciar na agricultura. A agricultura está sujeita a um sistema de competição que tem como característica a existência de um grande número de produtores e consumidores. A quantidade produzida em cada unidade de produção é relativamente pequena se confrontada com a oferta global. Os produtos apresentam, normalmente, pouca diferenciação entre si, e a entrada e saída no negócio pouco altera a oferta total. Estudada todas as características, podemos dizer que a consequência da conjugação desses fatores é que, isoladamente, o empresário rural não consegue controlar os preços de seus produtos, datados pelos mercados, e que podem ser até inferiores aos custos das produções. As nossas duas últimas características são produtos não uniformes, ou seja, na agropecuária, ao contrário da indústria, há dificuldade de se obter produtos uniformes.
quanto à forma, tamanho e qualidade. Este fato decorre das condições biológicas e climáticas e acarreta para o empresário rural custos adicionais como classificação e padronização, além de receitas para baixo, devido ao menor valor de produtos que apresentam pior qualidade. E por fim, nossa última característica, que é o alto custo de saída ou entrada. No negócio agrícola, algumas explorações exigem altos investimentos em benfeitorias e máquinas e, consequentemente, condições adversas de preços e mercado devem ser suportados em curto prazo, pois o prejuízo ao abandonar uma exploração poderá ser maior. A cultura de café e a pecuária leiteira podem ser consideradas como explorações de alto custo de entrada e saída. É caro para produzir, é caro para vender. Enquanto que culturas anuais, como milho e soja, por exemplo, são explorações de menor custo de entrada e saída. Mais 6 características, um total de 11 que temos. Estacionalidade da produção, trabalho disperso e ao ar livre, incidência de riscos, sistema de competição econômica, produtos não uniformes e, por fim, alto custo de saída ou entrada. Falamos de 9 características peculiares do setor agrícola e cada uma delas resume a interligação da administração com a realidade rural. E vamos recapitular todas elas agora. 1. Dependência do clima. 2. Tempo de produção maior que o tempo de trabalho. 3. Produtos perecíveis. 4. Dependência de condições biológicas. 5. Terra como participante da produção. Estacionalidade da produção. 7. Trabalho disperso e ao ar livre. 8. Incidência de riscos. 9. Sistema de competição econômica. Produtos não uniformes. E alto custo de saída e ou entrada. Analisando todas as 11 características, pode-se observar que o efeito das mesmas, isoladas ou em conjunto para a administração da empresa rural, é mais prejudicial do que benéfico. Isso indica que o empresário rural deve assumir ações administrativas eficazes para atenuar e modificar os efeitos prejudiciais de cada característica. Indica também, como foi dito, que as teorias da administração, ao serem transferidas para o setor rural, devem ser adaptadas às suas condições peculiares. Vamos falar das unidades de produção rural. Assim, para entender o conceito de empresa rural, deve-se conhecer o que significa unidade de produção rural. Unidade de produção rural é a área de terra onde se realiza qualquer exploração agropecuária. Além da terra, fazem parte da unidade de produção as máquinas, equipamentos, insumos e mão de obra. As unidades de produção podem ser classificadas em vários tipos e vamos obter a seguinte classificação: latifúndio, empresa capitalista, empresa familiar, unidade camponesa e tipos híbridos. O latifúndio é a unidade de produção que apresenta como característica o baixo nível de capital de exploração, sendo este entendido como um valor de capital permanente das benfeitorias e melhoramentos das máquinas, veículos, equipamentos e utensílios, dos animais de trabalho e da produção mais o capital circulante, ou seja, o dinheiro para o pagamento de salários, aquisições de insumo em geral, pagamentos de fretes, impostos, energia e combustível. A relação social de produção, na maioria das vezes, acontecem em sua forma original, com a força de trabalho formada basicamente de trabalhadores que não são remunerados exclusivamente com dinheiro, exemplo de parceiros e arrendatários. Com relação à comercialização, o latifúndio pode ter uma grande participação no mercado, isto é, grande parte do que é produzido destina-se à venda,
mantendo-se, no entanto, uma parte para a produção e para o consumo dos seus parceiros. De modo geral, é uma unidade de produção especializada, ou possui poucas linhas de exploração, e tem uma área multimodular, composta de grande quantidade de módulos regionais. A empresa capitalista é uma unidade de produção com elevado nível de capital de exploração, o que explica a natureza intensiva da sua produção. Numa empresa deste tipo, as relações sociais de produção são capitalistas, isto é, a força de trabalho é formada por trabalhadores assalariados, permanentes ou temporários. Uma empresa capitalista possui um alto grau de comercialização, uma vez que sua produção se destina principalmente ao mercado. Finalmente, constitui uma unidade de produção especializada e com poucas linhas de exploração, muitas vezes complementares ou suplementares, e tem áreas multimodulares também. A empresa familiar é a unidade de produção com elevado nível de exploração. Nesse tipo de empresa, as relações sociais de produção são caracterizadas pela predominância do trabalho não remunerado, realizado por membros da família. Uma empresa familiar quase sempre possui um alto grau de comercialização, uma produção geralmente especializada, com poucas linhas de exploração, e uma área modular do tamanho aproximadamente de um módulo regional. A unidade camponesa, vamos encontrar basicamente um baixo nível de capital de exploração. Aqui as relações sociais de produção caracterizam-se pela predominância do trabalho não remunerado, ou seja, mão de obra predominantemente familiar. Numa unidade camponesa, o grau de comercialização tende a ser baixo, pois ela produz essencialmente o que será consumido pela família. O produto comercializado representa a sobra da subsistência. Muitas vezes, essa sobra é resultado do subconsumo familiar, ou representa um sobretrabalho da família. Em alguns casos, a subsistência é complementada pelo trabalho fora da unidade da produção. E a maioria das vezes nas empresas capitalistas. Por fim, é uma unidade de produção diversificada e possui uma área modular caracterizada como minifúndio. E por fim, os tipos híbridos. Os tipos híbridos, além desses 4 tipos básicos de unidades de produção, latifúndio, empresa capitalista, empresa familiar e unidade camponesa, é possível identificar ainda unidades que mesclam características de mais de um tipo apresentado, provavelmente por se encontrarem em fase de transição de uma para outra categoria. Tais unidades de produção têm sido denominadas tipos híbridos e estão presentes em todo o território brasileiro. Vamos falar nesse momento das áreas empresariais que englobam a administração rural. As áreas empresariais ocorrem nos diversos níveis e se referem a diversos recursos financeiros, humanos, físicos e mercadológicos. Cada grupo desses recursos podem ser visualizados separadamente e dá origem às denominadas áreas funcionais. Essas áreas podem ser observadas em qualquer tipo de empresa e apresentam uma intensa inter-relação. A área de produção relaciona-se à utilização dos recursos materiais necessários à operação da empresa. Esses recursos podem ser divididos em recursos de transformação, aqueles que participam do processo produtivo, mas que não são consumidos no mesmo, permanecendo, portanto, talvez como algum descarte ou depreciação da mesma forma após a obtenção do produto final. Terra, máquinas e equipamentos, benfeitorias e animais são exemplos de recursos de transformação. Por outro lado, os recursos de utilização são aqueles que, aplicados ao processo produtivo, se transformam e incorporam ao produto final. Sementes, rações, defensivos, medicamentos e serviços são exemplos de recursos de utilização.
Deve ser lembrado que decisões sobre a área de produção também englobam a definição das tecnologias da produção para cada exploração da empresa rural. A localização das benfeitorias, estradas, cercas e áreas de exploração e o dimensionamento e utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas. 4 pontos importantes estão relacionados à área da produção: quantidade produzida, produtividade, qualidade dos produtos e custos. A quantidade produzida é a quantidade física total de um determinado produto, obtida em um dado período. É também denominada produção e está relacionada à renda total da empresa. A produtividade é a quantidade produzida por unidade. Área, trabalho, animal, ou seja, quilograma por hectare, litros de leite por dia, litros de leite por homem, litros de leite por vaca em lactação, por exemplo. A produtividade reflete a eficiência administrativa e serve para comparar as administrações de diferentes empresas. A qualidade implica na constante busca de melhores índices, tanto físicos quanto sanitários, em todas as operações do processo produtivo. A análise dos custos, por sua vez, permite tomada de decisões corretas, que visam a obtenção de produtos de alta qualidade associado a um menor custo possível. Outra área empresarial é a área de recursos humanos. Ela se relaciona às pessoas que promovem o funcionamento da empresa, independente das suas posições, cargos e tarefas. Os recursos humanos apresentam 2 características importantes. Podem se evoluir através de capacitações e estímulos e fazem funcionar os demais recursos por si só, estáticos. Uma característica que pode se tornar negativa é que o tempo de atuação das pessoas nas empresas não pode ser armazenado, fato que pode reduzir a produtividade do trabalho. Dentre os recursos que podem ser utilizados para aumentar a produtividade de trabalho são, vejam aqui comigo, na área de recursos humanos, a capacitação do empregado rural. A capacitação do empregado rural pode ser efetuada tanto em serviço por meio de demonstrações como pela utilização de treinamentos formais. É como exemplo o curso de tratoristas. Os empresários mais motivados para o treinamento de seus empregados são também mais eficientes na exploração das suas empresas rurais. Outra é o uso adequado de ferramentas e máquinas. A improvisação, principalmente de ferramentas, reduz a produtividade e a qualidade de trabalho e pode também ocasionar acidentes. É preciso, portanto, adequar a propriedade de ferramentas apropriadas, bem como capacitar os funcionários para o seu uso. 3. Planejamento e controle da mão de obra. São 2 funções importantes. Levando em conta as características peculiares da agricultura, um empresário rural deve prever as atividades de seus funcionários, bem como as alternativas em cada caso de eventualidades, como a chuva em excesso. Já os controles das atividades dos recursos humanos vêm de encontro com 2 características peculiares: trabalho disperso e ao ar livre, que dificultam a sua execução. O controle de mão de obra deve facilitar a elaboração do planejamento e, por consequente, aumentar a eficiência dos funcionários. A 4ª é a adequada disposição de benfeitorias e áreas de exploração. Isso serve para evitar movimentos inúteis e, às vezes, cansativos, responsáveis também por baixos índices de produtividade da mão de obra. E, por fim, os estímulos ao trabalhador, que podem ser de diversas formas.
como nas participações nos resultados da empresa, superando níveis de produção e produtividade, opções de lazer, terra para plantio e outros que a criatividade do empresário e as condições sociais da região permitir. Então, estes são os recursos que podem ser utilizados para aumentar a produtividade do trabalho. Vamos lá, gente. Então, são estes os recursos que podem ser utilizados para aumentar a produtividade do trabalho. Vamos lá, para a gente memorizar? 1. Capacitação do emprego rural. A capacitação do emprego rural, ok? 2. Uso adequado de ferramentas e máquinas. 3. Planejamento e controle de mão de obra. 4. Adequada disposição de benfeitorias e áreas de exploração. E 5. Estímulos ao trabalhador. Mais uma área, as finanças. Essa se refere às receitas, despesas, financiamentos e investimentos necessários para o alcance dos objetivos propostos para a empresa rural. As receitas são as entradas de dinheiro provenientes de vendas de produtos e subprodutos agropecuários, leite, café, esterco, vacas para descarte, de prestação de serviço, aluguel de máquinas e equipamentos, do arrendamento de áreas e aplicação de recursos financeiros nos mercados de capitais. Algumas explorações agrícolas apresentam estacionalidade da receita devido às épocas de safra. As explorações podem possibilitar ao empresário rural uma distribuição adequada das receitas durante o ano. As despesas são os gastos com recursos para fazer funcionar a empresa. Compra de insumos, serviços, manutenções e embalagens. Na empresa rural, normalmente, constata-se diariamente a existência de despesas. Os investimentos são os gastos para a obtenção de recursos necessários para o funcionamento da empresa e cuja utilização ultrapassam o ciclo produtivo. Recursos de transformação. São investimentos, a aquisição de máquinas, equipamentos, animais produtivos e de tração, açudagem, eletrificação e controle de erosão. Os financiamentos são os recursos financeiros de propriedade de terceiros aplicados na empresa rural para fazer face ao sistema de produção e comercialização. Pode ser obtido junto às instituições financeiras, crédito rural e comercial, e junto a empresas físicas. Na atual situação do país, em que o grande grau de incerteza afeta as atividades empresariais, recomenda-se cautela na obtenção de crédito. Finalmente, é preciso lembrar que estão se difundindo no Brasil as cooperativas de crédito rural, instituições que poderão auxiliar o desenvolvimento de empresas rurais. Nas cooperativas, a relação banco e homem é mais amistosa e remete à ideia de parceria. Para encerrar esta aula, vamos finalizar nossas áreas empresariais com a área de comercialização e marketing. Esta é uma importante área, pois conecta a empresa rural com o seu ambiente. Um empresário rural deve ter a preocupação de saber onde e como devem ser colocados os produtos e quais são os melhores canais de comercialização. O empresário rural também deve concentrar suas ações na busca continuada de informação sobre o preço de produtos e insumos, o que poderá aumentar o seu poder de barganha. O associativismo, seja ele formal, associando-se a uma cooperativa, ou informal, participando de grupos de compra e venda, é outro recurso à disposição do empresário rural que pode facilitar o seu desempenho comercial. Estamos encerrando nossa aula e peço a todos vocês que, para irem ao nosso fórum Tira Dúvidas, que estamos à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Meu muito obrigado e espero que tenham gostado. Grande abraço.